com muitos pararam para pensar quando eu fiz o vídeo, né? Nossa, legal, um tema diferente, né? Qual é o sentido da vida? O que a gente pode pensar a partir disso? Bom, e na verdade, pensar sobre a vida deveria dizer muito sobre nós cristãos, porque a vida é uma coisa, talvez, uma das mais importantes que a gente tem como cristão. A vida é dada por Deus, é isso que diz em Gênesis, quando Ele nos criou, Ele nos soprou o fôlego de vida. Então, vida vem do próprio Senhor e por isso deveria ser algo bom. Princípio, né? Lógica. Se vem de Deus, eu presumo que talvez tudo que vem de Deus é bom, então a vida deveria ser boa. Mas, na verdade, quando a gente começa a pensar sobre o sentido da vida, a gente vai pensar em algumas implicações mesmo e perguntar se a nossa vida é boa. Bom, e como eu não conheço quase nenhum de vocês, talvez quando a gente começa a pensar sobre as questões, uma pergunta que surge é: quem somos nós? Talvez você já deve ter ouvido essa pergunta: quem é você? Bom, então se eu chego aqui para o Felipe, quem é você? O Felipe vai me falar alguma coisa. Sou Felipe. Como assim, alguma coisa? Quem é você? Sou filho de Deus. Eu não te conheço, eu quero te conhecer. Então você é o Felipe, filho de Deus, que não está me ajudando. Não é? Você que sabe. Então vamos lá. Quem é você? Não, aqui, ó. Vai, vamos lá. Quem é você? Meu nome é Diogo, eu tenho 22 anos, sou da Sexta Presbiteriana em PR. E esse é meu primo Gustavo. Alguém quer tentar? Vai, quem é você? Eu sou o Marquinho de Souza Brandão e eu gostei da sua pregação, gostei da igreja e eu me senti muito bem hoje. E graças a Deus que hoje parece que eu senti um mal saindo do meu corpo e eu gostei muito da sua pregação. Meu nome é Marcos de Souza Brandão, filho de Áurea de Souza Brandão. E eu adoro a sua pregação. Eu não tenho mais nada para falar, a não ser você orar por nós. Obrigado. No final a gente ora. Pode aplaudir ele, por favor? Legal. Bom, então a gente começou bem. Quem é você? Bom, na verdade, quando alguém pergunta quem é você, geralmente você responde qual? Como é que é o seu nome? Eu esqueci. Diogo? Diogo. Normalmente você vai responder: eu sou o Samuel, e eu tenho 21 anos, eu faço tal coisa, eu sou filho de fulano, eu gosto de tal coisa, e por aí vai. Mas quando a gente começa a responder essa pergunta aqui, parece simples, né? Quem é você? Poxa, quem sou eu? Eu tenho 21 anos de idade, se eu não souber falar quem sou eu, o negócio tá ruim, né? Mas a gente percebe que a gente passa a responder essa pergunta de uma forma muito simples, a princípio, mas nada eficaz. Na verdade, quando eu falo que eu sou o Samuel e tenho 21 anos de idade, você não sabe nada de mim. Você não me conhece a partir disso. Enquanto, na verdade, você está perguntando justamente para me conhecer. E aí a gente vai para uma outra pergunta que começa a mexer um pouco mais com a gente. O que as pessoas dizem de mim? Então, vamos lá. O Felipe falou que o nome dele é Felipe, e que 21? 18, e que ele tem 18 anos. O que vocês podem dizer do Felipe para mim? Ele toca violão. Faz parte do louvor, o que mais? Ele é filho da Fabrícia, faz fisioterapia. Ele corta o cabelo. O que mais? Tá melhorando. Aí, ó, já tem um cliente. Já tem um cliente. Vocês percebem que quando eu começo a mudar a pergunta, o negócio melhora, né? Bom, se eu perguntasse do Diogo, vocês também falariam mais um monte de coisa. Bom, e quando a gente começa a fazer essas perguntas, isso vai começar a dizer lógico da gente. Mas percebe que quando a pessoa responde, ela não está dando as informações? Bom, eu sou o Felipe, tenho 18 anos de idade. E aí, quando eu pergunto para vocês, eu percebo que ele tem uma mãe, que ele faz um curso, que ele tem um trabalho e por aí vai. Bom, o Felipe está falando a verdade ou vocês que estão falando a verdade? Os dois?
Ou pode ser que você esteja mentindo para mim, né? Em quem eu devo confiar? No próprio Felipe ou vocês que conhecem ele? Bom, talvez a ideia seja, primeiramente, eu confiar no Felipe, até porque se ele não falar a verdade sobre ele, tá muito ruim, né? Mas quando a gente começa a pensar nisso, talvez a ideia não seja eu dar essas informações que são muito básicas, né? Bom, eu sabia a idade de alguém, o nome, de quem ele é filho, profissão, do que ele gosta, talvez não diz muito sobre essa pessoa. Talvez quando eu pergunto quem é você, eu quero saber de fato quem é você, num sentido mais profundo. Bom, e aí que está o ponto, porque normalmente e costumamente a gente não se conhece. E pelo fato da gente não se conhecer tão profundamente, a gente não consegue externalizar isso. Bom, se eu rodasse o microfone para todo mundo, bom, se eu começasse aqui, talvez quem está no final tivesse tempo para pensar. Mas fato é que se eu entregasse o microfone, você também travaria. Poxa, quem sou eu? Então você não me daria tantas informações. Bom, e talvez eu possa te ajudar a encontrar e dizer quem é você. Eu passo a caminhar e caçar tempo com você, eu passo a te conhecer melhor, e com alguns anos eu posso falar quem é o Felipe. Mas, se eu tiver que fazer isso com todo mundo, eu não vou ter muito tempo para fazer nada, né? Mas quando a gente volta a pensar sobre o sentido da vida, bom, ele disse uma coisa que é muito interessante. Eu sou filho de Deus. Bom, talvez seja esse o ponto. Talvez o sentido da vida seja próprio Cristo. Mas eu quero trabalhar a ideia, primeiramente, que você não saiba qual é o seu sentido da vida, até porque é muito difícil de definir na hora. Bom, talvez você está se perguntando qual é o sentido da minha vida. Quem é casado, talvez a família, e por aí vai, talvez uma coisa que você gosta muito, mas eu quero te ajudar com isso. Então, como que eu posso encontrar o sentido da vida? Eu poderia falar, por exemplo, que a felicidade, e aí o sentido da vida no FIES, daquele utópico de felicidade, seria que a felicidade não está condicionada a vocês jovens. Bom, então eu posso falar que o sentido da vida é ser feliz. Isso é correto? Bom, talvez sim. Buscamos a felicidade todo dia. Mas se eu passo a falar que isso não se condiciona a somente uma idade, até porque temos várias pessoas de várias idades aqui, isso começa a abranger muito. E por quê? Porque a idade não vai determinar com que as pessoas saibam qual é o sentido da sua vida e se você é feliz nesse ponto de vista. Bom, você falar a sua idade não vai me dizer se você é feliz ou não. E eu parto do ponto que felicidade é uma coisa boa e isso é sentido da vida. Eu posso falar que ser jovem não significa que você é alguém na vida. Aliás, você é jovem e você não viveu nada da vida. Logo, se você não viveu nada, você não tem experiência de vida. E se vida é algo que buscamos sentido, logo você não é feliz. Então quer dizer que eu sou jovem e eu não posso ser feliz, logo minha vida não tem sentido? Não. Mas partindo desse ponto, eu acho que é mais ou menos por aí. Então eu posso pegar, por exemplo, que amizade é um sentido de vida bom. E eu começo a fazer essa mesma perspectiva. Eu sou jovem, eu não tenho tantas amizades no sentido de construção, e aí eu parto do ponto que se eu não tenho esse tempo de construção, eu não tenho uma vida boa, logo isso não é sentido da vida, e vocês sabem o resto. Bom, e aí eu tenho uma coisa que é verdadeira. Os mais velhos, de idade, têm sentido de vida, então? Porque eles têm tempo para construir uma felicidade, por exemplo. Bom, quando vocês vão naquela cerimônia de 25 anos de casado de um casal, o casal ali conta a sua história, desde jovem até chegar ali, 25 anos de casado, provavelmente os filhos já estão grandes, e eles fazem aquela cerimônia para comemorar, bodas de ouro. Então, eles comemoram, não é de ouro não? De prata, perdão. Ouro é 50, né? Errei. Então, vamos lá, prata, bodas de prata. Bom, e aí isso é legal para eles, isso tem um sentido, eu vou comemorar uma conquista. Eles tiveram tempo para construir felicidade. Não, amizade. Bom, melhorou. Porque quando a gente pega aqueles senhorzinhos de 60 anos que ficam na praça, eles ficam ali jogando um dominó, jogando um baralho, com amigos que foram desde a infância. Então, amigos de 40, 50 anos. Uma amizade construída, isso demonstra tempo, logo o sentido da vida deles é aquilo. Eles construíram algo. E aí você deve estar se perguntando, poxa, eu sou jovem, eu não tenho sentido de vida, não tenho tempo de construção, o que eu estou fazendo?
Bom, mas talvez a resposta não seja essa. Bom, talvez a resposta seja o estudo. Bom, eu estudar deve ser o sentido da minha vida. Aliás, eu sou jovem, eu estou no tempo de estudar, não é isso que a gente ouve? Geralmente os pais buscam isso dos filhos, colocam no filho um papel e uma idealização de que o estudo é mais importante e que naquele momento o estudo é o sentido da vida deles. E aí, como que você vive? Desde o ensino médio, você passa a estudar para um vestibular ou para o Enem, talvez colocando ali em cima uma expectativa, um objetivo, você cumpre esse objetivo, e aí você passa a estudar, fazer um curso, algo que você sempre sonhou, ou alguém sonhou para você, e aquilo passa a fazer sentido na sua vida. Percebe que tudo que eu estou dando de exemplo, não necessariamente é o sentido de vida? Naquele momento é o sentido da vida, mas não é de fato o sentido da vida da pessoa. Logo, eu não posso pautar que felicidade, estudo ou qualquer mero sentimento pode ser um objetivo de vida de alguém. Aliás, o sentido disso. Então, eu posso falar então que a felicidade não é uma coisa que importa, porque isso é algo que eu posso construir. Só quando eu tiver uma X idade, então eu não posso pautar que aquilo é sentido de vida. Bom, e aí eu começo a pensar que o que a gente vive, talvez o que a sociedade coloca, são coisas totalmente utópicas, não é isso? Bom, você tem que passar em tal vestibular, você tem que casar com tal idade, seus filhos têm que ser criados dessa maneira, e aí quando você vê, a sua vida é totalmente direcionada. Olha, eu estou na igreja, eu participo do louvor, eu participo da mídia, com uma idade X eu concorro para ser diácono, depois eu caso, perto dos 25, você passou dos 25, você já está ficando velho, já passou da hora de casar. Aí você casou, você tem alguns anos de casado, você já pode ser presbítero, e aí você come... Eita, glória a Deus, tá vendo? Eu fui lá de São Paulo para falar isso aqui, ó. Brincadeira. Bom, e aí depois dos 25, você tem alguns anos de casado, você já pode ser presbítero, porque você tem maturidade de vida. E aí você cria os seus filhos. Bom, 50 para 60, você começa a viver um pouco a vida no ponto de sentido, você vai aproveitar a família, que os filhos já estão criados, a tripulação já passou. Você vai viajar bastante, etc. Os filhos casam. E aí o que você faz casado? Eu vou viajar, eu vou aproveitar o casamento. Bom, e aí essa é uma vida que é dada para nós. Então, a gente jovem, o que a gente faz? Eu tenho que fazer faculdade, aí eu tenho que casar, e é todo um cronograma. Mas isso não quer dizer que a vida tem sentido. Aliás, talvez, para muitos, esse não é uma forma boa de viver a vida. Talvez casar pelos 40 anos seja uma coisa boa. Aliás, até os 40 eu faço tudo que eu quero, num bom sentido, lógico. Eu vou viajar, eu vou conquistar o mundo e por aí vai. Bom, e aí nesse sentido eu posso chegar no ponto extremo que falar que a vida não tem sentido. Até porque tudo que colocam para mim não é aquilo que eu acho que eu tenho que viver. Então, para mim, isso não faz sentido. Não faz sentido casar até os 25, não faz sentido, com 30 e poucos, eu ser presbítero, para os homens, né? Não faz sentido para mim, sei lá, com 50, 60, já pensar em aposentadoria e ficar naquela questão toda. E isso acontece por quê? Porque, normalmente, esses padrões definidos não é aquilo que brilha os nossos olhos. Geralmente, o que é colocado não te contempla, isso não é bom para você. E aí você passa a ser o extremo. Olha, você tem que passar na faculdade. E aí, por algum motivo, você não passa e você se irrita com aquilo. O que você vai fazer? Eu vou arrumar um trabalho, eu vou ser alguém na vida sem a faculdade. E vai. Esse comportamento de vivermos, compara-se na repercussão negativa, talvez não seja bom. E aí o sentido da vida pode ser que um fluxo natural. Olha, talvez a vida tenha sentido na morte. Forte, né? Bom, por que na morte? Porque é um curso natural, por mais que seja desagradável, mas pode ser que eu tenha sentido nisso. Aliás, um dia eu vou morrer, e antes que eu morra, eu tenho que fazer tudo que eu quero fazer na vida. E aí eu passo a viver uma vida a partir disso. Almejando a morte, né? Então eu vivo, faço a vida, e aí um dia eu morro. Bom, talvez a vida está na questão da reprodução.
Olha, a vida para mim tem sentido num casamento, porque no casamento eu vou poder ter filhos, e a coisa melhor da vida é ter filhos, é a experiência ter essa paternidade e maternidade. Então, logo, a minha vida vai ter sentido quando eu ter filhos. Ah, não, a minha vida tem sentido na minha construção particular. Ah, fisioterapia, né? Ah, na minha construção profissional. Como fisioterapeuta, eu quero seguir uma área X, eu vou abrir uma clínica, e eu vou ser o melhor fisioterapeuta de Campo Grande. Ah, não, a minha vida profissional tem sentido por conta disso. E aí você parte do que é natural, quanto colocado como visão, e aí a gente passa a viver o que é colocado no sentido de fluxo natural. Olha, a partir da perspectiva de vida, eu tenho a minha vida fazendo sentido. E aí, como que eu encontro sentido nisso tudo? Bom, eu posso fazer algumas perguntas. No que você é bom? Geralmente, o sentido da sua vida está nisso. Ah, eu sou muito bom no futebol. Bom, então talvez a sua vida tenha sentido, quando no sábado de tarde você marca aquela pelada com os amigos e você marca 3 gols. Nossa, a vida ali tem sentido, porque é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você faz e podia fazer o dia inteiro, porque é uma coisa que te alegra. E por mais que isso traz dores, você vive aquilo, então aquilo tem sentido. Ah, a minha vida tem sentido naquilo que eu posso ser ruim também. Pode ou não pode? Eu acho que não, né? E aí, por que não pode? Porque normalmente a gente coloca que tudo que é bom é algo que eu devo viver, e que aquilo que eu posso ser ruim, eu não devo viver, não é isso? Nossa, eu sou ruim no futebol. Então, dependendo do lugar, eu nem jogo, né? No retiro da igreja, não, deixa eu no gol aqui, ó. Deixa eu no gol, eu cato no gol. Qual que é o seu propósito nisso tudo? Será que meu propósito de vida define o sentido da minha vida? Bom, eu acho que é bem possível. Até porque isso é muito parecido com o que você almeja. Propósito, sentido, vocação, eu acho que está tudo linkado. Então, talvez o propósito da minha vida seja, de fato, o sentido da minha vida. Bom, eu posso desenvolver novas perspectivas de vida. Eu posso conhecer novos caminhos. Bom, eu posso viajar, e aí, enquanto eu viajo para algum lugar, eu conheço uma cultura, e aquela cultura me dá algo que faz sentido. Isso pode acontecer, isso pode ser o sentido da minha vida. Ou eu posso ser um pouco mais radical e me colocar em desafios. E aí o desafio é o sentido da minha vida. A partir do momento que eu faço algo que é desafiador, logo isso me dá um sentido de vida como combustível, e aí eu faço isso, e isso é a minha vida por completo, né? Eu vou pular de paraquedas. E aí o cara pula de um lugar, nossa, isso é uma experiência de vida. E aí o cara pula de um lugar mais alto, de um lugar mais perigoso, quando ele se vê, a vida dele é pular de paraquedas. Por quê? Porque aquilo desafia ele, e para ele isso é sentido de vida. Mas eu posso partir de um ponto, que eu acho sensato, que é que o meu sentido de vida passa a ser de uma reflexão. Bom, a minha vida tem sentido em vários aspectos, até porque muita coisa que eu falei faz sentido numa vida cristã, mas a minha vida passa a fazer sentido nesse momento de reflexão. Bom, e sentido tem a ver com algo que não pode mudar e que não pode sofrer alteração. Bom, na verdade, eu estou falando para vocês sobre essência de vida, identidade. O sentido de vida de vocês é algo que não pode mudar nem sofrer alteração, mas é algo que pode influenciar as suas ações, influenciar as suas perspectivas de vida, e logo, isso passa a ser uma essência. Certo? Então, a gente passa a entender um pouco melhor. De sentido de vida, um termo talvez difícil de pensar, uma identidade ou uma essência. Tá, o que eu sou? Talvez essa seja a pergunta. O que me forma? Viktor Frankl, talvez um dos melhores logoterapeutas no mundo, um cara que repercutiu muito nessa área e contribuiu muito, ele escreve sobre sentido de vida. E no livro Em Busca de Sentido, ele vai falar experiências que ele teve em campos de concentração nazistas,
que a partir desse fato ele vai explicar como que ele ajuda a pessoa a sobreviver. Então pense no contexto. Você está lá preso num campo de concentração nazista. E aí você tem que ter um sentido de viver, sentido de vida ali. Você tem que viver, você tem que lutar pela vida. Qual que vai ser o seu motivo que vai fazer você acordar, viver todo aquele sofrimento e falar, a minha vida faz sentido e, portanto, eu tenho que lutar pela vida? E ele passa a observar alguns aspectos de seus companheiros e, a partir disso, ele passa a falar sobre o sentido de vida. Bom, e lá pelas tantas, ele descobre que é o seguinte. Na verdade, nós somos 3 fases, e aí pense em 3 fases por folha de papel, 3 folhas de papel. A primeira que te forma é a sua parte física, até porque é externa, é tudo que sofre alteração externa ou interna, né, dependendo, mas é tudo que mostra quem você é, e a partir de tudo que você pensa, realiza. Isso é a primeira parte. A segunda parte é a parte psíquica, que é tudo que você pensa, é tudo que te move, é tudo que te faz pensar sobre ações ou refletir sobre a vida, e logo isso tem domínio sobre a primeira parte física. E aí lá pelas tantas ele descobre que, na verdade, o sentido primário de tudo tem a ver com a parte espiritual. Porque ele vai falar, olha, você pode ter a parte física muito bem resolvida, você pode ter a parte mental muito bem resolvida, mas se você não tiver a sua parte espiritual resolvida, você não consegue resolver o resto. Até porque é o espiritual que vai ditar o ritmo de tudo. E aí, na verdade, ele está falando sobre algo que a Bíblia falava há muito tempo, que é a criação. E aí ele começa, através da psicologia, pensar sobre isso. E aí, eu já falei, eu acho, umas meia hora, e aí você deve estar pensando, nossa, muita informação, o que está acontecendo, onde eu vim parar? Gente, pensar sobre vida diz muito sobre cristão e diz muito sobre nós, porque, como eu disse no início, vida é algo que Deus nos deu, de graça e sem merecimento. E lá na criação ele escolhe nos relacionar conosco. E ele nos faz a imagem e semelhança no sentido de nos atribuir algumas características pessoais com que fazesse que tivesse essa comunicação. E aí lá pelas tantas, vocês conhecem a história, a gente peca, aquele negócio todo. E o fato é que quando a gente vive, a gente pode escolher ou não viver uma vida boa. A gente pode escolher ou não estar numa igreja, fazer ou não coisas boas. Então a gente vai vivendo a vida. Bom, e na verdade a coisa ruim da vida chama pecado, né? E aí quando a gente peca, o negócio não fica tão bom. E aí você passa a ficar meio balançado. Porque quando a coisa está muito boa, tudo flui, né? Você é feliz, você tem sentido de vida, você tem um propósito, você tem objetivos. E aí isso começa a mudar. Qual que é a ideia? É pensar uma maneira de viver a vida numa perspectiva cristã clara. Então, quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, no seu celular, não sei. Mateus, no capítulo 6. Jesus, ele reúne os discípulos, Sermão do Monte, vocês devem conhecer a história, já deve ter lido, enfim. E qual que é a ideia? Jesus vai falar para os discípulos como que eles deveriam viver. Primeiro, no sentido pessoal, né, como viver a vida, e aí ele passa a falar no sentido ministerial, né, até porque é eles que acompanhariam Jesus. E aí lá no capítulo 6, no versículo 1, ele começa a falar sobre ajudar os necessitados, não é isso? Ele começa a falar sobre esmola, e aí ele vai falando sobre algumas coisas bem legais. Todos se encontraram? Eu posso ler o texto? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês derem esmolas, não anunciem isso com trombetas, como fazem hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba que está fazendo a direita, de forma que você preste a ajuda em segredo. E seu pai que
que é feito em segredo recompensará. Qual que é a ideia? Olha, quando você vê uma pessoa que passa necessidades, ajude essa pessoa, mas não faça como os fariseus fazem, que é, olha, eu te ajudei, e aí eu mostro para todo mundo que eu te ajudei. Não, ajuda, mas não mostra. Porque a questão não é as pessoas saberem que você está ajudando uma pessoa necessitada, é a sua ação para com Deus. E aí a ideia de viver uma vida pessoal com Deus. Perceba, não é uma ação em conjunto. Não é, eu não vou juntar aqui 5 malucos, a gente vai num lugar e vai ajudar uma pessoa. Não, isso é uma ação pessoal. Eu, Samuel, decido, e aí por N motivos, mas eu decido ajudar uma pessoa. A ideia não é eu expor isso, e aí a ideia de orgulho mesmo. Olha, eu não ajudo uma pessoa para que eu seja o cara bonzão, olha, ele ajuda as pessoas. Não, a ideia é de eu ajudar, mas que as pessoas não te veem melhor por isso. Então eu ajudo de bom coração, e de bom coração fica. É essa a ideia. E aí ele ensina isso por quê? Porque na época os fariseus faziam o contrário. Os fariseus chegavam, ajudavam ele, e anunciava para o mundo e para as estrelas, eu ajudei o fulano de tal. E aí todo mundo olhava, olha, ele é o cara bom, ele ajuda as pessoas. Era mais ou menos isso. No versículo 5 e o versículo 6, faz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Qual que é a ideia? Novamente, eu vou orar, eu não demonstro que eu tenho uma vida piedosa de oração, no sentido de ser recompensado por isso. Eu faço isso em secreto. E qual que é a ideia de eu ser pessoal com Deus em relação a isso? Quando a gente parte de princípios cristãos, e a ideia é, e aí eu vou responder a pergunta, como que eu vivo uma vida boa? Princípios cristãos, ponto. Certo? Meio, tem que desclinchar um pouco, né? Então vamos lá. Viver vida boa é sinônimo de viver vida boa. O que é viver uma vida boa? Difícil? Ou não? Legal. Quem dá mais? Viver uma vida boa. Gente, vocês estão vivendo vida ruim? Que eu tô ficando preocupado já. Sua vida é boa? Então me fala, então é fácil. Se você vive uma vida boa, é fácil de responder. O que é viver uma vida boa? Legal, ter paz. O que mais? Viver na presença de Deus. Gente, me ajuda. Bom. Legal, legal. Obrigado. Obrigado. Não, as duas estão perto. Eu também. Não, a gente está junto nessa. Amém. Amém, obrigado. É isso aí. Gente, então viver uma vida boa é sinônimo de viver uma vida com Deus? Eu acho que sim. Mas a gente pode partir do ponto, e aí, deixando a religiosidade de lado mesmo. Viver a vida boa é sinônimo de viver e fazer coisas boas, práticas boas. Então, viver vida boa, aí eu fazer coisas legais. É mais ou menos isso. Então, se eu faço coisas boas, então eu vivo uma vida boa,
Então eu não preciso de Deus. Que eu consigo fazer coisa boa, não é possível. É isso, não é? Ou não? Vocês estão entendendo, gente? Então, né? Gente, se eu consigo fazer coisa boa, eu preciso de Deus para viver uma vida boa? Se vida boa é fazer coisas boas, eu preciso de Deus para isso? Não, gente. Não preciso. Você consegue fazer uma coisa boa? Consegue. Então eu não preciso de Deus para isso. Mas a vida tem sentido sem Deus? Ah, e fez uma pergunta legal, né? Não. Então qual que é a ideia? Eu consigo fazer coisa boa, isso é fato. Assim como eu consigo fazer coisa ruim. Mas eu tendo Deus comigo, e aí princípios cristãos, eu vou ter uma ideia do que fazer. E aí eu tendo uma ideia do que fazer, eu consigo fazer as coisas melhores. E aí a vida tem sentido nisso. Se a minha vida, e aí se eu consigo fazer coisas boas sem Cristo, a minha vida não faz sentido no ponto de propósito. Por quê? Porque eu não tenho um alvo final. Eu não tenho um objetivo. Então, se eu tenho Deus, eu tenho objetivo e está tudo resolvido. Então, trabalhando essa perspectiva de princípios cristãos, lá no versículo 16 ao 18, deixa eu achar aqui, está aqui. Então, assim, a construção é o seguinte, piedade, né? Olha, quando vocês verem alguém necessitado, sejam piedosos, ajudem essa pessoa, mas faz de bom coração. Não vai pensando em se vangloriar. Ah, oração. Tenha relacionamento comigo. Aliás, isso é um princípio cristão. Então ore, relaciona comigo. Mas faça isso comigo. Não conte para as pessoas que você fica orando de madrugada, até porque é mentira. Né? Vamos falar a verdade. Então ele vai falar sobre o jejum. Ele fala assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste com os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim com que os outros vejam que você está jejuando. Eu digo de verdade que eles já receberam sua plena recompensa. Então, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que te vê em secreto. E seu pai que te vê em secreto recompensará. A mesma ideia. Eu jejuo, mas eu não preciso ficar acabado, né? Nossa, eu estou jejuando. Aí você vê, nossa, estou com fome. E aí você não toma nem banho. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, qual que é a ideia? Princípios cristãos, eu vou viver esses princípios cristãos, e a partir do momento que eu vivo isso, a vida passa a ter sentido. Por quê? Porque isso vai dizer muito sobre as minhas ações. O que Jesus está falando? Olha, se você conseguir ser piedoso a ponto de você ajudar pessoas necessitadas, sem precisar contar para outra pessoa que você está fazendo isso, se você consegue orar e ter relacionamento comigo, em secreto, sem precisar ficar falando que você está orando, que você tem uma vida de oração, e a mesma forma com jejum, eu acho que você está vivendo uma vida boa. E aí eu parto daquele ponto de, eu não preciso vir de terno para o culto, mas eu preciso ter uma decência nesse sentido. Eu parto do ponto que os meus amigos não precisam ser todos cristãos. Aliás, a ideia é ter amigos não cristãos, porque se você tem Cristo, você vai conseguir refletir Cristo, e aí você vai fazer uma coisa que é muito legal, que é evangelizar seu amigo. Então a ideia é ter amigo não cristão mesmo. Mas já que eu tenho amigos cristãos e não cristãos, o ponto é eles perceberem que Cristo habita em mim, e perceberem as minhas ações a partir disso, e verem, olha, fulano, o Felipe é uma pessoa muito diferente. O Felipe é um cara fenomenal. Eu tenho que ir na igreja dele. Eu preciso ver o que ele está pensando, o que ele faz, porque eu quero viver a vida que ele vive. Porque eu olho para o Felipe e eu vejo que tudo tem sentido. O mundo está acabando e ele está bem com isso. As circunstâncias dizem uma coisa, mas ele tem um outro posicionamento. E a ideia, com tudo isso, parte justamente desse ponto. E aí, o que eu preciso trabalhar em mim para que isso aconteça? Bom, a primeira coisa é eu tratar o pecado da forma que ele tem que ser tratado. Qual que é a ideia? Todo mundo peca, óbvio. Não precisa levantar a mão e falar que você não peca, não. Todo mundo peca. Mas a ideia é eu não ser hipócrita com isso.
aquela ideia de eu peco e aí eu peço perdão. Eu peco de novo, eu peço perdão. E aí isso acontece 50 vezes no dia, isso não funciona não. Mas Samuel, como é que eu vou fazer? Porque a gente é falho, né? Como é que eu faço? Não, é tomar vergonha na cara mesmo. E é fazer o que precisa ser feito. É a verdade, gente. Você quer ter uma vida boa, então vamos fazer o que é certo. Sua vida, você quer ter sentido de vida, então coloque num papel o que está de errado e muda. É isso. Não tem meio termo. E a ideia é justamente essa. Porque a partir do momento que eu fico me enganando e pensando que a vida é boa, eu vivendo do jeito que está, passa ano e passa ano. E você está parado no tempo. Deve ter um ditado, que eu não vou lembrar, mas a ideia é o quê? Passa virtudes, passa um monte de coisa, e você está parado. Você olha para trás e fala, nossa, passou 10 anos, e aí eu não construí nada a partir disso. Passou 10 anos, e eu não sei o que eu tenho para falar, olha, durante esses 10 anos, eu fiz isso de bom. E a minha vida melhorou nesse sentido. E a minha vida fez sentido por conta disso. Olha, para 10 anos atrás, eu fiz minha faculdade, eu construí uma família, eu fiz coisas legais e minha vida fez sentido nesse ponto, então valeu a pena viver a vida. Não, a nossa vida é o quê? Passa 10 anos e a gente não sabe o que aconteceu de bom. Até porque eu não construí nada. E aí, passa ano, o que acontece? Você continua o mesmo. Samuel, isso é ruim? Não. Mas não é o ideal. A ideia de construir uma vida e que isso seja crescente, isso é totalmente funcional. Olha, se você tem que chegar para o pastor e falar, pastor, é o seguinte, eu preciso tomar uma decisão e o senhor precisa falar se isso é certo ou não. Isso é legal? É. Até porque esse é um dos papéis. Mas a ideia não é toda decisão que você tomar, você tem que chegar para o pastor e falar, então, pastor, tenho isso aqui hoje para resolver. Por quê? Porque você é inteligente o suficiente e você é capaz o suficiente para tomar decisões corretas. E qual que é o ponto? Quando eu passo a viver essa vida de construção, de construir uma vida com sentido, e de passar a viver uma vida com esses princípios cristãos, eu passo a ser capaz o suficiente para decidir se isso é correto ou não, no ponto de vista cristão. E aí, uma vez que eu trato essa questão de pecado muito bem resolvido, eu preciso tratar algo que é pior do que isso. Quem sabe o que é? Algo que é pior que o pecado. Nada? Iniquidade? Iniquidade. Eu acho que é pior, velho. Eu acho que é pior. Ninguém sabe? Morte? Não. Morte não. Gente, ego. Quem sabe o que é ego? Ninguém sabe, meu Deus do céu, gente. Me ajuda. Me ajuda. Ego. O que é ego? Ego. Se sentir orgulhoso. Eu acho que é uma boa definição. Gente, pior que o pecado é o orgulho. Sim. Por quê? Porque o pecado você ainda consegue resolver. O orgulho já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque envolve muita coisa. Envolve desde uma questão de maturidade emocional até questões práticas. E o que isso implica? Implica, e aí beleza, eu estou nessa construção, eu quero viver uma vida boa, o que eu faço? Pecado, eu resolvi objetivos de vida, e aí eu preciso resolver o pecado, aí eu preciso resolver o ego, como é que eu faço? Como que eu deixo de ser orgulhoso nesse processo? Como que eu mudo a minha mentalidade nesse sentido? Alguém sabe? Tá difícil de entender ou não? Não? Pergunta difícil? Também acho. Eu também acho. Eu procuro a resposta até hoje. Gente, só tem uma forma de resolver tudo isso.
Quando Jesus vira para os discípulos e fala, olha, sejam piedosos, tenham essa vida de oração e façam o jejum, tudo isso diz princípios cristãos aplicados a uma fita prática que faz com que eles tenham relacionamento com Deus. Você orar e jejuar é só relacionamento com Deus. E o que o relacionamento com Deus implica? Bom, ele resolve tudo isso que a gente está conversando. Ele vai resolver a questão do pecado, porque ele morreu na cruz, amém? Aleluia. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que a gente pega todo dia. Ele verteu um sangue que não era pecador, e aí ele nos comprou a preço muito caro, para que a gente tivesse livre acesso. Então hoje a gente pode dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Isso é muito bom. E a partir disso a gente passa a resolver todos os nossos problemas. Samuel, eu tenho um problema muito sério. Eu sou muito orgulhoso, cara. E isso atrapalha a minha vida demais, porque eu não consigo tomar algumas decisões. Isso implica em relacionamentos. Isso implica em pecados. Então, como é que eu resolvo tudo isso? Senhor, meu coração é muito orgulhoso. Mas eu sei que isso me atrapalha demais de viver uma vida ao seu lado. Então, de duas uma. Ou o Senhor muda meu coração, ou o Senhor muda a Bíblia para o orgulho ser permitido. Eu acho que ele vai mudar seu coração. Eu acho. E qual que é o terceiro ponto? É justamente reconhecermos a grandiosidade de Deus em nossas vidas. Lembra quando a gente falou lá atrás sobre essência e sentido de vida? Eu falei que essência é algo que não muda, não pode ser mudado, você não escolhe e que altera o resto, não é isso? Gente, a única resposta para cristãos no sentido de vida é que a nossa essência é Cristo. Não tem outra resposta. A sua essência não vai ser jogo de futebol. A sua essência não vai ser música. Não vai ser família. A sua essência só pode ser Cristo. Isso não tem conversa, não tem como mudar. Porque Cristo te escolheu um dia, e Ele te salvou, Ele te tirou lá do lamaçal de pecado, e falou, você vai ser nova criatura em mim. E a partir disso você passa a ter opções de vida, mas a sua essência é sempre Cristo. E a partir do momento que eu passo a viver uma vida com princípios cristãos aplicados à prática, uma vida onde eu penso com valores cristãos, as minhas decisões, eu passo a viver uma vida cristocêntrica, e uma vida que vai refletir Cristo. Então, como que eu vivo uma vida boa? Vivendo uma vida com princípios cristãos aplicados. Como que eu vivo uma vida boa? Acabei de falar, gente. Como que eu vivo uma vida boa? Eu vivo o que a Bíblia diz para viver. Sabe os valores cristãos? Que a gente aprendeu há muito tempo e que a gente não pratica nenhum? Eu tenho que viver isso. Eu tenho que ter piedade no coração, eu tenho que ter dó, compaixão do meu próximo. Cara, eu tenho que sentir amor pelas pessoas. Não, eu não consigo viver uma vida que eu não possa sentir amor por ele. Isso não existe. Eu tenho que viver uma vida totalmente justa. E aí tem dos pequenos detalhes mesmo. Você está jogando videogame com um amigo, e aí aconteceu alguma coisa lá, você não, tem que parar o jogo e falar, não, eu ultrapassei e a gente vai ter que voltar. E aí qual que é o ponto? É que isso é muito difícil de viver mesmo. É muito difícil. É muito difícil de viver esses valores cristãos. Porque isso parte justamente num ponto que nos machuca muito. Que era a nossa antiga essência, que é o pecado. E a única forma de mudarmos é nos relacionando com Deus. Eu vivo uma vida boa, com sentido, uma vida plena em Cristo. Aplicando esses valores cristãos, aplicando e vivendo. Olha, o meu direcionamento de vida é esse, mas Cristo me tem um direcionamento melhor e eu escolho Cristo nesse sentido. O pastor falou que eu sou seminarista, não é? Que horas que acaba o culto? Eu já passei do horário, né? Passei, né? Vocês nem avisam, meu. Era que horas? 8h30? 9? Eu tenho 20 minutos. Pode? Pode mesmo? Qualquer coisa vocês reclamam com o pastor. Gente, eu sou seminarista. E qual que é a ideia?
é sentido de vida, né? Vocês já pararam para pensar o que é uma vida de um pastor? Vocês são muito sérios, gente. Eu tô meio assustado. Eu pergunto e vocês ficam... Alguém arrisca ou não? É uma vida difícil? Eu também acho. Vida de renúncia, melhorou, não ficou tão ruim. Tá, quem mais? Uma vida de responsabilidade. Renúncia, responsabilidade, uma vida difícil. Eu diria que é uma vida de entrega. Samuel, qual que é o sentido da sua vida? Bom, Cristo, né? A gente conversou sobre isso. Cristo é o sentido da minha vida, mas a gente passa a ter objetivos. E aí objetivos são legais de viver. Né? Eu tenho o objetivo de ser fisioterapeuta, então eu corro atrás disso. Eu passo no vestibular, faço minha faculdade, construo minha vida a partir disso. Porque é um objetivo legal de viver. Eu vou ajudar pessoas, eu vou viver uma vida boa, eu vou construir uma família e eu vou honrar a Deus com isso. E aí, qual que é o sentido, qual que é o objetivo da vida de Samuel? É ser pastor. Eu não sei se é um objetivo muito bom assim. O pastor é um objetivo bom? É, né? Tem que falar que sim. Gente, eu vou falar muito rápido, porque no outro domingo eu vou pregar sobre isso, então vocês têm que vir e têm que fingir que não sabem, para estar certo. Mas é o seguinte, Deus me chamou no ventre da minha mãe mesmo, e aí bem rápido, minha mãe não podia ter filhos, ela perde algumas gestações, e aí eu e meus irmãos nascem, a gente é 4 gêmeos. Assusta, né? Então, aí a gente é 4 gêmeos, e aí, lá pelas tantas, Deus falou o seguinte, ó, o primeiro vai chamar Samuel porque ele vai para o ministério. E aí meus pais, legal, é isso aí. E aí colocou meu nome de Samuel. E aí a gente cresceu e passou muita coisa. E aí lá pelas tantas eu senti de Deus isso. E aí um objetivo que era totalmente contrário, né? Eu queria fazer engenharia. Eu era bom de matemática, então eu falei, cara, eu vou fazer engenharia. E aí não acontece. Eu sinto de Deus isso, tenho chamado, eu vou contar a história. E aí eu entendo que a minha vida tinha sentido fazendo aquilo que Deus tinha para mim. Os objetivos de vida não são errados de sonhar. Aliás, devemos sonhar sim. E sonhar grande, não sonhar pequeno não. Sonha uns negócios bem impossíveis. Que aí você vai ver o quanto que Deus é grande na sua vida. Mas buscar entender qual é o sentido de Deus para a sua vida também é legal. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor tem para mim? Meu filho, eu tenho tal coisa. E viver aquilo que Deus tem para a gente é talvez uma das melhores escolhas de vida. Pode não ser o que você quer, o que você pensa, o que você sempre sonhou. Mas Deus não é um cara ruim que não te deixa viver aquilo que você quer num bom sentido. E aí eu fui para o seminário entendendo isso, entendendo o que Deus tinha de mim. E esse ano eu formo. Vou virar pastor muito jovem, eu tenho medo disso. Ah, gente, eu queria ganhar dinheiro, né? Então... Brincadeira, pastor ganha dinheiro também. Gente, não passa fome e vive bem. Eu acho que é o suficiente, né, pastor? Viver a provisão de Deus. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Amanhã a gente tem culto 9 da manhã. Venham, por favor. A gente quer ver essa igreja cheia. Domingo à noite tem culto também. Vocês sabem a programação. E é isso. Pensem nisso. Pensem em qual que é o sentido da vida de vocês. O que eu estou vivendo? Eu estou vivendo o que Deus tem para mim? Eu estou vivendo algo que é bom? Eu estou vivendo um objetivo de vida ou eu não estou vivendo nada disso? Bom, se você não está vivendo nada disso, eu acho que é um bom momento para repensar a vida. E repensar a vida não é ruim, tá? Repense a vida quantas vezes for necessário. Mas viva aquilo que você não se arrepende. E, acima de tudo, viva os princípios cristãos.